E hoje te convido a conhecer uma das cidades mais lindas de Minas Gerais, Diamantina. Vamos dar um passeio pelas belezas históricas e naturais que atrai milhares de turistas todo ano. Nossa viagem começa em Governador Valadares, sentido Guanhães. Passamos por Sabinópolis e Cerro, uma paisagem típica de cerrado com muitas pedras ao redor. Avistamos a Serra do Espinhaço e, enfim, a cidade de Diamantina. Viajamos com a empresa Valadares Ecoturismo e Jader conta o porquê de se organizar um passeio como esse. Culturalmente, nós, os mineiros, temos o hábito de viajar somente para o litoral. Então a gente espera um feriado prolongado, programa as férias, se programa financeiramente, sempre com o intuito de ir para o litoral. Minas Gerais é um mundo que o próprio mineiro não conhece. A proposta da nossa empresa é justamente trazer o mineiro para conhecer o interior do Brasil, o interior do próprio estado onde ele mora que ele não conhece, com preços acessíveis que cabem no bolso de cada um. A pessoa dessa forma, ela não precisa esperar as férias, se programar, esperar um ano para poder fazer uma viagem. Com um final de semana, um feriado, ela consegue fazer uma viagem. Com a Valadares Ecoturismo proporciona isso para o público mineiro. O centro histórico nos faz reviver o passado e atrai olhares curiosos. A cidade faz parte da Rota dos Diamantes e traz uma riqueza que vai além do que já foi contado. Foi tombada pelo patrimônio cultural da humanidade. O guia turístico nos conta os lugares que precisamos conhecer na cidade. Os principais monumentos que nós temos em Diamantina é aqui o passadiço da Casa da Glória, a casa de Juscelino Kubitschek, a casa da Chica da Silva, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, o Mercado Velho. Esses aí são os principais monumentos históricos que nós temos aqui em nossa cidade. Ecológico, nós temos ali o Caminho dos Escravos, o Cruzeiro da Serra e as cachoeiras. Essa foi a residência da Dona Glória no século XVIII. Ao ficar viúva, vendeu a casa para a coroa portuguesa, que a utilizou como Casa dos Intendentes de Diamantes. Tempos depois, foi um colégio interno de freiras. Foi quando elas compraram o prédio à frente e construíram um passadiço ligando um lado ao outro para facilitar a passagem das moças sem que tivessem acesso à rua. O local tinha uma capela e um confessionário. Aí o padre ficava aqui e as freiras ou as alunas se confessavam, elas se ajoelhavam ali e botavam o cotovelo, né? Ficavam nessa posição aqui, né? Elas ficavam nessa posição, confessando, né? Posteriormente, foi residência do primeiro bispo de Diamantina, Dom João Antônio dos Santos. Em seguida, se tornou o colégio para filhas de fazendeiros. Hoje, pertence ao governo federal e funciona como um museu e espaço de estudos em geologia. Outra casa bastante conhecida é a antiga residência do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Aqui nasceu e viveu por anos até entrar para o seminário. Juscelino não atuou como padre e foi para Belo Horizonte estudar medicina na Universidade Federal. Em Paris, fez pós-graduação em urologia e se tornou tenente-coronel da polícia como médico. Foi chefe de gabinete do prefeito de Belo Horizonte e, posteriormente, se tornou o prefeito da cidade. Foi governador do estado e presidente do país e muito fez para o povo e toda a região de Diamantina. A contribuição do Juscelino aqui em nossa cidade, a principal dela foi ter trago a Universidade Federal para cá. Na época foi o curso Federal de Odontologia, que no que a faculdade veio para cá, hoje ela passou a ser uma universidade tendo vários cursos federais, né? E fez algumas outras obras, né? Fazendo a estrada ligando Diamantina à capital e fazendo a estrada ligando Diamantina ao norte de Minas e o sul da Bahia. Fez algumas casas populares, fez um campo de futebol, fez o grupo escolar Júlia Kubitschek, em homenagem à mãe dele, é um grupo escolar de 1ª a 4ª série, fez o Hotel Tijuca, são todas obras do Juscelino com a arquitetura do Oscar Niemeyer. Essa foi a casa do inconfidente Padre Rolim e hoje possui um acervo de quase 2.000 objetos dos séculos XVIII e XIX. Se tornou um museu e guarda muitas relíquias, principalmente utilizadas na igreja por vários séculos. Aqui, turma, nós temos essa sala aqui, que a maior parte das imagens aqui são imagens consideradas imagens de roca. A diferença da barroca é aquela que eu falei com vocês, esculpida num pedaço de madeira inteiro. A de roca não. A de roca só tem os braços, as pernas e a cabeça. O resto do corpo são estacas de madeira que vão dando formato ao corpo
Por isso que as imagens usam roupas. E aqui nós temos várias cabeças de santo. Tá vendo? Aqui, tá vendo? São Francisco de Assis, São Luís, rei da França. Porque aí, dependendo da festa ou da ocasião, eles montavam a imagem na hora que precisasse, né? Pegava os braços ou as pernas e botava no corpo que estava precisando naquela ocasião e montava a imagem que precisasse naquele dia, ou naquela hora, ou naquela ocasião. A janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo pássaro, vejo uma grade e um velho sinal. Essa é a casa de Chica da Silva, a escrava que virou senhora. Era filha de um português com uma escrava e ele não assumiu a paternidade. Foi comprada pelo contratador de diamantes João Fernandes, com quem teve 13 filhos. As mulheres da cidade a invejavam, pois ela tinha tudo o que queria. São inúmeras igrejas pela cidade. Essa é a de Nossa Senhora do Carmo. A igreja não pode ser totalmente fotografada por conter ouro e prata nos altares. É a única igreja da cidade que possui uma torre nos fundos. Historiadores contam que foi interferência de Chica da Silva, pois o seu marido que a construiu. Naquela época, os negros só podiam ter acesso até à torre da igreja. Com ela aos fundos, Chica da Silva poderia ficar em qualquer parte. À noite de sábado em Diamantina, entre abril e outubro, quinzenalmente, podemos curtir a vesperata bem no centro histórico, na Rua das Quitandas. Pessoas de vários lugares vêm conferir de perto a atração. Os músicos se apresentam nas sacadas dos casarões coloniais da rua. No eclético repertório, podemos ouvir sonatas, boleros, sambas, marchinhas e até MPB. Depois de conhecermos as belezas culturais e históricas da cidade, vamos agora conhecer as belezas naturais. Estamos no Parque Biribiri, onde possuem várias cachoeiras, mas hoje nós vamos conhecer duas delas, que é a Cachoeira Sentinela e a Cachoeira dos Cristais. Essa é a Cachoeira da Sentinela, situada dentro do Parque Biribiri, que fica a uns 10 quilômetros da cidade. A estrada é de terra. Para chegar nessa cachoeira a gente tem uma trilha de fácil acesso, aproximadamente uns 100 metros. A cachoeira tem 6 metros de queda d'água, um poço mais raso para banho, 2 poços um pouco mais fundo e dependendo da época do ano a gente pega um volume maior de água. Eu acho muito interessante essa iniciativa, né, da Valadares Ecoturismo, porque traz o mineiro para conhecer Minas. A gente tem realmente a cultura de sempre querer o litoral e tudo mais, e Minas é muito rico, tanto de história, né, e aqui em Diamantina a gente visitou vários locais e eu achei isso muito interessante, conhecer um pouquinho da história, os casarões e tudo, e também da natureza, da cachoeira, que muda, né, energiza a gente, então é muito bom. É uma viagem que representa assim, uma busca por tranquilidade, é um cenário assim, exuberante, tão próximo, né, de casa. E eu acho que é uma volta ao passado, desacelerar um pouco a nossa vida, transmite paz, sossego, sem falar a companhia, inclusive de pessoas muito agradáveis. E para mim representa uma paz de espírito. Com mais 6 quilômetros de estrada de chão, chegamos à Cachoeira dos Cristais. Com 10 metros de queda d'água e cerca de 5 metros de profundidade,
Possui também outros poços abaixo. Visitamos também essa outra cachoeira. Está localizada fora do parque, a menos de 1 quilômetro da cidade, sentido Belo Horizonte. Cachoeira da Toca. São 300 metros de trilha para chegar até ela. Tem 20 metros de queda d'água e um poço de água azul com até 8 metros de profundidade. Sem dúvida, é um roteiro que você precisa fazer. Viaje por Minas Gerais. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao seu lado, com o arco da promessa, o azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser todo. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao seu lado, com o arco da promessa, do azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou.